Você engorda porque come muito? Ou você come muito porque engorda? Por favor, escrevam. Escrevam, porque parece a mesma coisa, parece trocadilho, mas não é. Nós vamos explicar isso aqui bem direitinho e eu gostaria agora de compartilhar o modo de apresentação. Deixa eu subtrair aqui as câmerazinhas para que eu possa enxergar a minha própria apresentação para mostrar para vocês os detalhes. Então, vamos lá. Muita atenção, porque eu vou fazer uma apresentação completa até dar a pausa. Depois, na pausa, a gente volta a trocar ideias aqui. Então, anote todas as suas dúvidas. Só mais uma coisa, já que você mostrou a fofinha aí na tela. Olha, Sim, gente, amigo. o meu pai morreu com 54 anos, o Davi conheceu ele, e está aqui o meu exame que eu fiz ainda agora, faz 15 minutos, risco cardiovascular baixo, tá? Meu exame ergométrico. Então, eu não sei se você se interessa por estar acima ou abaixo do peso, mas uma das metas, provavelmente eu vou concluir, que é viver mais do que o meu pai, e eu quero viver 120 anos com a inspiração de vocês. Então, se cuidem, vale a pena, vamos escutar o professor Davi, o que ele recomenda, porque isso faz toda a diferença. E essa aula ela vai ter uma certa complexidade, então precisa de muita atenção, mas todos vocês me acompanhando vão entender todo o conceito. Então, nós vamos começar por aqui. Um artigo da Scientific American, que eu adorei ter estudado esse artigo há algum tempo, e trouxe esse artigo de volta para começar o contexto da resposta dessa pergunta. De novo, você engorda porque come muito ou come muito porque engorda? Aqui está escrito em inglês a seguinte pergunta: qual deles te faz engordar? Aqui à esquerda nós temos o quê? Uma caçarola com um hambúrguer, uma fatia de queijo e 2 fatias de bacon. Ou seja, uma alta concentração aqui de gordura e uma certa quantidade de proteína. E aqui à direita nós temos um prato onde o recheio todo foi tirado e deixou só o pão. Concorda comigo? Ou seja, isso aqui era um sanduíche completo, e aí a esquerda deixou o recheio e a direita deixou só o pão. O que é mais que faz você engordar? O pão ou a gordura? Quem é que tem mais caloria? Todos nós sabemos que quem tem mais caloria é a gordura. E que o pão, principalmente dessa natureza aí, é basicamente carboidrato. Então, vamos buscar lá na primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia, que diz: a energia não pode ser criada, nem pode ser destruída, apenas transformada de uma maneira, de uma forma em outra, e a quantidade total vai permanecer constante. Por que você está falando de termodinâmica, Davi? Porque grande parte da abordagem da medicina em relação ao tratamento da obesidade pensa que o corpo humano responde apenas às leis da física. Caloria ingerida menos caloria que você gastou é igual a caloria que você estoca. E a mudança na adiposidade. Se você ingere mais caloria do que você gasta, você engorda. Se você ingere menos caloria do que você gasta, você emagrece. Então, qual é a regra? A regra é essa daqui: coma menos e movimente-se mais. E todos nós já ouvimos essa regra em todos os cantos do mundo, e a obesidade triplicou a quantidade de pessoas obesas no planeta nas últimas 3 décadas, meus amigos. Então, isso é um absurdo que está acontecendo. Então, não basta comer menos e se movimentar mais, porque o nosso corpo ele não responde apenas à lei da física. O nosso corpo também tem uma complexidade biológica. Então, pensando nessa história de comer menos, ingerir menos calorias e gastar mais caloria, nós sabemos que é comer menos e se exercitar mais. Onde é que eu tenho que reduzir as calorias? Eu tenho que reduzir as calorias no nutriente que é mais denso energeticamente, que é a gordura. Então, nesse sentido, baseado apenas na teoria das calorias, sem respeitar a biologia do corpo humano, montou-se a pirâmide alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 1992, e até hoje essa pirâmide, infelizmente, serve de orientação para grande parte dos nutricionistas. Essa imagem aqui eu capturei no ano de 2019. Vocês estão vendo aqui no rodapé a referência do site, num Globo Repórter. Olha a distribuição da caloria aí dos macronutrientes. 60% da caloria vindo de carboidrato, independente do tipo de carboidrato.
20% de proteína e 20% de gordura, porque o pensamento aqui é diminuir a quantidade de energia do que a pessoa come para poder ela emagrecer, sem saber o que vai acontecer no corpo da pessoa com essas proporções entre esses macronutrientes. Então, quero dizer já para vocês que as proporções importam e muito, principalmente a quantidade de carboidrato em relação à proteína. Então, qual é a visão convencional da obesidade? É que a responsabilidade de controlar o balanço energético, caloria que entra, caloria que sai, é totalmente do indivíduo. Olha essa máxima aqui, tirado agora do site do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Alcançar um peso mais saudável é um ato de equilíbrio. O segredo é aprender a equilibrar a sua energia de entrada e a energia de saída. Qual é o problema disso aqui, meus amigos? O problema disso aqui é que, de acordo com esse modelo que pensa só na lei da física, a obesidade representa uma falha pessoal na capacidade de controlar a balança de energia. Ou seja, o indivíduo que não consegue controlar essa balança é um indivíduo que tem um caráter duvidoso, é um indivíduo que tem pouco foco, pouca fé e pouca força de vontade. E não é isso que acontece na realidade. É que nós temos uma biologia poderosa que, se a gente não entende e não trabalha essa biologia a nosso favor, não tem caráter, não tem foco, não tem fé, nem força de vontade, nem oração que dê jeito, baseada apenas nos critérios da lei da física. Então, eu quero mostrar para vocês aqui os dois grandes modelos que orientam o trabalho dos profissionais de saúde em relação ao controle de peso. O primeiro modelo é o balanço energético, esse que nós estamos discutindo. De onde é que vem a ingestão de energia? Vem dos 3 macronutrientes. A gordura é o que tem mais, 9 calorias por grama. Os carboidratos e as proteínas têm a mesma quantidade, 4 calorias por grama. Então, qual é a ideia? A explicação convencional, ela se baseia no fato de que o corpo regula essa ingestão em relação ao que ele gasta. Então, se o gasto for menor do que a ingesta, o excesso é convertido e estocado sob a forma de gordura. Se o gasto for maior do que a ingesta, você queima essa gordura e está tudo resolvido. E eu quero dizer para você que não é assim que funciona. Na prática, o modelo ele segue a um equilíbrio hormonal, não apenas um equilíbrio energético. Você não pode ficar colocando as calorias lá em cima e a biologia lá embaixo. Não, as calorias são importantes, mas mais poderoso do que as calorias é a biologia. Veja o que acontece aqui no caso. Quando você ingere a grande parte das calorias provenientes de carboidratos, como é o caso da pirâmide alimentar que nós mostramos lá, quando o foco é diminuir a entrada de energia, aí diminui a gordura e deixa o carboidrato em alta concentração, o que acontece é que na hora que essa glicose entra em excesso, ela sobe e aí a insulina é produzida pelo pâncreas, jogado na corrente sanguínea, e a insulina vai pegar essa glicose e colocar para dentro das células. E principalmente vai colocar para o fígado, vai colocar para os músculos e vai estocar sob a forma de gordura no tecido adiposo. E se você faz isso regularmente na sua alimentação, você vai aumentar a quantidade de gordura no seu tecido adiposo. Esse aqui é o drama. As células de gordura elas respondem muito bem à insulina, não só aumentando a quantidade de gordura de reserva, como segurando esta gordura. Mesmo que você faça uma dieta hipocalórica, se você tiver com excesso de insulina, porque está comendo nas refeições muito carboidrato, você não vai conseguir acessar a gordura de reserva e não vai emagrecer. Você pode até perder peso, mas vai ser às custas de massa magra. Então, vamos entender esse processo de uma maneira mais detalhada. Me acompanhe, preste muita atenção que agora eu vou falar de como ocorre a regulação do metabolismo do açúcar no nosso corpo e quanto isso é importante para o nosso emagrecimento, para a nossa boa forma. Nós temos cerca de 5 a 7 litros de sangue no corpo circulando e apenas 1 colher de chá de açúcar de glicose dissolvido. Olha que coisa louca. Em 5 a 7 litros de sangue. Aqui no canto inferior esquerdo, vocês estão vendo a referência que quando vocês vão fazer a glicemia no exame de sangue, você tem que estar dentro desses parâmetros aqui, que é chamado de taxa de açúcar normal do sangue, ou normoglicemia. Normoglicemia, emia de sangue, glicose normal no sangue, entre 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue.
Gravem esta informação que eu vou precisar dela daqui a pouco. Quero apresentar para vocês agora uma glândula muito importante, chamada pâncreas, que eu trouxe aqui esse desenho anatômico muito bem feito, de um livro digital que eu tenho maravilhoso, para vocês localizarem onde é que fica o pâncreas de vocês. Certo? Ele fica encostado no duodeno, na primeira porção do intestino delgado, logo depois abaixo do estômago, voltado para o lado esquerdo. Então, ele produz 2 hormônios que têm ação opostas, por isso são chamados de antagonistas, e que regulam o nosso metabolismo. A insulina, que vocês todos já ouviram falar muito, e o glucagon. Certo? Então, eu quero mostrar para vocês como é que esses hormônios funcionam, e depois me concentrar na insulina. Então, vamos apresentar aqui para vocês essa glândula mista, que é o pâncreas. Então, aqui está o destaque, à esquerda, onde você tem o pâncreas, tem aqui o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, em formato de C. E o pâncreas é chamado glândula mista porque ele produz um suco digestivo, cheio de enzimas, que é jogado dentro do intestino para ajudar na digestão dos alimentos que nós consumimos, para facilitar depois a absorção dos nutrientes. Mas ele tem uma outra porção que joga substâncias direto na corrente sanguínea. Então, a porção que joga o suco pancreático dentro do intestino é chamado exócrino, para fora, secreta para fora. E a outra porção que joga na corrente sanguínea é chamado endócrino. Daí vem a palavra endocrinologia, a especialidade médica que trata do conhecimento da função dos hormônios no nosso corpo. Então, aqui os 2 hormônios que são produzidos pelo pâncreas e que são jogados na corrente sanguínea, principalmente quando há oscilação na taxa de glicose no sangue. Então, existem 2 tipos de células no pâncreas que fabricam esses hormônios. As células alfa e as células beta. O glucagon é produzido pelas células alfa e a insulina pelas células beta. Muita atenção aqui agora para este gráfico, para vocês entenderem como é que o processo ocorre na regulação da taxa de açúcar no sangue. Me acompanhe que eu vou explicar passo a passo. Olhem para o canto superior esquerdo. Pão branco ou tapioca, ou bolo, ou qualquer fonte de carboidrato refinado ou de açúcar. No momento em que você ingere, o que é que vai acontecer? Você digere rapidamente quando é carboidrato refinado e açúcar, e a taxa de açúcar no sangue sobe. Quando a taxa de açúcar no sangue sobe, ocorre um fenômeno chamado de hiperglicemia, elevada taxa de açúcar no sangue. A hiperglicemia, quando você está com muito açúcar no sangue, você ativa a célula beta e você inibe a célula alfa. Então, o que é que vai acontecer? A insulina é secretada e ela vai atuar principalmente no fígado e no músculo, fazendo com que essa glicose que está em excesso no sangue entre nesses tecidos e seja armazenada numa molécula de reserva chamada de glicogênio, que é a nossa reserva de açúcar que nós temos nos tecidos, principalmente no fígado e no músculo. Aí o que acontece quando você passa muito tempo entre uma refeição e outra? Essa taxa de açúcar fica muito baixa, e aí você entra em hipoglicemia, que é o contrário. A taxa agora está baixando, ou seja, está chegando perto lá dos 70, e aí o que vai acontecer? Estimula agora o contrário. Estimula a célula alfa e bloqueia a célula beta. Então, agora quem vai ser produzido é o glucagon. E o que é que o glucagon faz? Ele vai fazer o contrário da insulina. A insulina baixa o açúcar no sangue, o glucagon eleva para ficar de novo normal. Como é que o glucagon eleva? Ele vai lá no fígado e ativa o sistema de degradação da glicose que está lá armazenada sob a forma de glicogênio. Aí o fígado devolve o açúcar para a corrente sanguínea e o açúcar permanece normal. Isso aqui, pessoal, acontece todos os dias depois da refeição, em todos nós. Davi, qual é o problema, então? O problema é o seguinte, eu quero mostrar para vocês o que é que ocorre, qual é o problema. Olhem para essa imagem que eu montei hoje, exclusivamente para essa apresentação. A Organização Mundial da Saúde, na sua última edição, recomenda o consumo de açúcar, que não deve passar de 25 gramas por dia. Você sabe qual era a recomendação da Organização Mundial da Saúde em 2015? Anternontões, ou seja, antes de anteontem, eram 40 a 50 gramas. E agora foi cortado pela metade, porque eles sabem agora, e já sabiam, né? Na realidade, a situação está ficando tão complicada que agora tornou-se regra internacional.
Metade da quantidade de açúcar que era recomendada agora é a versão da Organização Mundial da Saúde desde 2020. Só que agora eu quero que vocês olhem para esses exemplos de fontes de açúcar da dieta do brasileiro no cotidiano. Chá gelado em lata, isotônico, energético e suco de caixa. Olhe a quantidade de açúcar e olhe o que significa isso em relação ao limite diário. O único aqui... Suquinho de uva natural. Suquinho de uva natural, mas entupido de açúcar. Ou seja, os dois primeiros estão a 64 a 88 do limite recomendado, o energético 64% acima e o suco em caixa 48% acima. Aqui uma informação importante de vocês anotarem e divulgarem para os clientes. 40% de todo o açúcar que as pessoas consomem é sob a forma líquida. E é muito fácil botar para dentro, porque não precisa nem mastigar, só puxar o canudo. Agora, olha para cá e essa informação. O brasileiro, em média, está ingerindo 5 vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Olha o refrigerante, olha o achocolatado, olha o açaí com xarope de guaraná, meus amigos. 124% acima da recomendação da Organização Mundial da Saúde. O açaí do mercado, tá? Deixa o nosso de fora. Caldo de cana, pelo amor de Deus, 70 gramas, que é praticamente um caldo de sacarose. Então, qual é a conclusão? É muito fácil exagerar quando o açúcar vem sob a forma líquida. Então, vamos escrever aí uma frase. Não beba açúcar, ou diminua a ingestão de açúcar líquido, porque você não dá conta. E qual é o outro problema? Todas essas fontes de açúcar que nós vimos no slide anterior são doces, e você imediatamente tem um alerta de que tem açúcar sendo ingerido. O problema para a maior parte da população, não vocês, mas a maior parte da população, é que pão, arroz branco, farofa, batata, não tem sabor doce. Só o refrigerante tem sabor doce. Qual é o problema? Você está ingerindo muito açúcar sob a forma de amido, que é o açúcar de reserva das plantas, que está presente nessas fontes, que nós citamos aqui, nas ilustrações, e que se transforma em açúcar branco, se transforma em glicose, melhor falando, na sua corrente sanguínea. Então, comer essas formas de carboidratos refinados é muito parecido como se você estivesse derramando açúcar diretamente na corrente sanguínea. Davi, e daí? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a insulina vai ser produzida em quantidade exagerada, porque o açúcar foi absorvido muito rapidamente e você entrou em hiperglicemia. E quando você secreta excesso de insulina, sabe o que é que a insulina vai fazer? Vai pegar essas calorias e vai levar para a célula de gordura. E vai fazer com que as calorias só entrem. A insulina, ela bota a caloria para dentro da célula de gordura, fecha a porta, passa a chave e engole a chave. Grava essa informação. As calorias só entram, vocês estão vendo aqui, ó, roleta no sentido único, do sangue para dentro da célula de gordura. Se tiver insulina presente, a gordura não é liberada do tecido adiposo. E aí você não emagrece. Você pode até perder peso perdendo massa magra. Preste atenção aqui agora para entender o resumo. Quando você está ingerindo muito açúcar e muito carboidrato, você força o seu pâncreas a produzir e liberar excesso de insulina. Esse é o primeiro ponto. A insulina vai aumentar a transformação da glicose em gordura e vai trancar essa gordura dentro das células de gordura, dos adipócitos, impedindo a sua utilização, mesmo se você estiver fazendo uma dieta hipocalórica. Mesmo se você estiver ingerindo menos caloria do que o seu corpo precisa, pelo fato de você estar ingerindo muito carboidrato, pouca gordura e pouca proteína, seu corpo está metabolicamente desequilibrado. E aí você não vai emagrecer. Agora, qual é o problema para responder à pergunta do começo da aula? Preste atenção agora. O órgão que mais sofre quando você come excesso de carboidrato, e esse carboidrato, do jeito que ele subiu na corrente sanguínea, ele despenca, porque a insulina bota para dentro dos tecidos e fecha as portas, é o cérebro, meus amigos. Quando ocorre essa subida de açúcar e depois a queda, o cérebro sofre e dá um sinal de alerta no corpo inteiro, libera hormônios de estresse, que cria uma verdadeira confusão.
Olha aqui as condições do cérebro, como é um órgão poderoso. Em condições de repouso, embora ele pese apenas 2% do nosso corpo, ele consome 25% da glicose circulante e usa cerca de 1 em cada 3 calorias que nós consumimos. Então, sempre que você come excesso de carboidrato ou açúcar, você bota o seu cérebro em pane. E o que é que vai acontecer, Davi? Você vai ter fome, vai ter estresse e vai acontecer o seguinte: as pessoas que comem demais, comem porque estão tentando manter calorias suficientes no sangue para alimentar o cérebro, numa forma de compensar as que estão sendo armazenadas pelas células adiposas superestimuladas. Isso aqui é a chave para responder a pergunta. Sempre que você come excesso de carboidrato, rapidamente a caloria do carboidrato é jogada para dentro das células e falta no sangue. Se falta no sangue, falta no cérebro. O cérebro vai fazer você comer de novo. E você está comendo porque você engordou. Você não está engordando porque você comeu. Todo mundo está entendendo a resposta da pergunta? Você engorda porque come muito ou você come muito porque engorda? Depois dessa explicação do carboidrato e da insulina, ou seja, do modelo da regulação hormonal, do equilíbrio das calorias, eu acho que está ficando muito mais claro para cada um de vocês. Agora vamos aqui fechar para dar pausa para vocês fazerem as perguntas. Preste atenção que não para aí. Não é só uma questão de caloria entrando para dentro das células de gordura e fome no cérebro e estresse no corpo, não. Quando essa gordura aumenta demais a quantidade de energia, aumenta demais a quantidade de reserva de gordura, a célula incha, começa a se multiplicar e inflama. E começa a produzir substâncias inflamatórias, a célula de gordura joga essas substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, isso atrai as células de defesa do sistema imunológico, e aí a confusão se estabelece, meus amigos. Essa gordura irritada pelo excesso de carboidrato que você está ingerindo, que está sendo transformado em gordura, que iniciou esse processo inflamatório, vai começar a liberar essas substâncias que vai afetar os vasos sanguíneos, acumulando gordura nos vasos, vai afetar o cérebro, causando danos nos neurônios. Hoje se conhece o Alzheimer pelo diabetes tipo 3, é o nome. Vai causar formação de gordura no fígado, que piora mais ainda a situação, porque o fígado não vai mais responder direito à insulina, o fígado gorduroso, e aí a insulina não consegue colocar mais a glicose para dentro do fígado, e aí a glicose fica bolando, você começou a desenvolver uma doença que vocês todos já ouviram falar com o nome de diabetes tipo 2. E sabe qual é o outro efeito na musculatura? Você começa a perder massa magra, começa a entrar em sarcopenia antes do tempo. É um caos. Então, o fenômeno, de uma maneira geral, chama-se resistência à insulina, quando a gordura fica inflamada por excesso de carboidrato ingerido que foi transformado em gordura. Aqui o fechamento da história. Você fica o tempo todo produzindo insulina em excesso, o nome disso é hiperinsulinemia, excesso de insulina no sangue, que é uma espécie de compensação do pâncreas, porque a insulina que você está produzindo não está conseguindo colocar o açúcar para dentro dos tecidos. Porque a gordura que está em excesso, acumulada, ficou inflamada e as substâncias inflamatórias dificultam o trabalho da insulina. E aí começa a acontecer a resistência no corpo inteiro à insulina, e esse fenômeno leva a uma situação chamada de síndrome metabólica, que é o caos, que é o que está por trás da hipertensão arterial, que é o que está por trás das doenças cardíacas, que é o que está por trás do diabetes tipo 2, do excesso de gordura no sangue, da obesidade e de vários tipos de cânceres. E aqui está a solução. E eu gostaria que vocês fotografassem essa tela para a gente ter como referência de leitura para uma possibilidade fantástica de conhecimento para todos vocês aí que talvez não tenham tido acesso à obra desse grande pesquisador que está revolucionando o mundo nesse contexto do emagrecimento saudável. E isso com as ferramentas que nós temos nas mãos, com os nossos produtos e com o serviço carinhoso e competente que nós podemos levar para o nosso cliente com esse conhecimento técnico, à medida que a gente vai repetindo essas aulas e adquirindo mais conhecimento, isso nos dá muito poder de transformação, meus amigos. Então, esse é o livro. Emagreça sem fome, controle a gula, reprograma as células de gordura e perca peso
de forma definitiva, do Dr. David Ludwig. Qual é a proposta da solução dele? Não foque tanto nas calorias, concentre-se na qualidade dos alimentos, controle a sua insulina, diminuindo a ingestão de carboidratos refinados e açúcares, e deixe o resto com seu corpo. Aqui, eu estou impressionado com vocês e profundamente grato pelo fato de estarem todos os computadores conectados desde o começo, com todos os desafios que nós tivemos. Presta atenção que agora essa parte é mais valiosa, porque são as dicas práticas. Máxima atenção. Parta desse princípio. Carboidratos, os tipos e a quantidade importam muito. De novo, não é para eliminar os carboidratos. É para diminuir a quantidade e melhorar o tipo, melhorar a qualidade. Davi, o que é isso que está escrito em vermelho? Os carboidratos, e não as gorduras e nem as proteínas, têm os efeitos mais potentes dos macronutrientes na secreção da insulina. Preste atenção, pessoal. Se você come proteína, não secreta insulina. Se você come gordura, não secreta insulina. E se não secreta insulina, não tem como enfiar para dentro das células e armazenar gordura. A caloria vai ficar disponível no sangue para ser utilizada pelo corpo. Só acontece esse negócio de ficar jogando para dentro das células e armazenando sob a forma de gordura quando você produz excesso de insulina. E quando é que você produz excesso de insulina? Quando você come muito carboidrato da forma errada, do tipo de baixa qualidade e em grande quantidade. Então, vamos recapitular aqui sobre índice glicêmico, que vocês já ouviram falar comigo e já ouviram em outras palestras. O que é importante saber aqui sobre índice glicêmico? Fiz um resumo em 4 frases. Primeiro, é uma pontuação numérica atribuída a um alimento com base em quão rapidamente esse alimento que você ingere faz o açúcar no sangue aumentar. Quanto mais rápido for isso, mais alto é o índice glicêmico desse alimento. Esse alimento deve ser consumido em pequena quantidade ou evitado. Alimentos com alto índice glicêmico. Os alimentos são classificados em uma escala de 0 a 100, tendo a glicose, o açúcar puro, como valor de referência 100. Tudo é comparado com a glicose. Quanto mais baixo o índice glicêmico de um alimento, mais lentamente o açúcar no sangue sobe após a ingestão desse alimento. Aí não tem excesso de insulina sendo produzido. Não vai ter queda do nível de açúcar, nem vai ter acúmulo de gordura nos tecidos. Davi, como é que se faz isso? Aqui, ó. Quanto mais processado é um alimento, mais alto é o índice glicêmico. Agora, quanto mais fibra, anota essas 3 palavras, quanto mais fibra, mais proteína e gordura tiver nesse alimento junto com o carboidrato, menor é o índice glicêmico deste carboidrato. Melhor vai ser o seu metabolismo depois que você comer. Agora, vamos memorizar isso aqui. De preferência, capture essa imagem. A classificação do índice glicêmico. Baixo, menor que 55. Médio, entre 55 e 69. Alto, acima de 70. Abaixo de 55, baixo. Acima de 70, alto. Intermediário, entre 55 e 70, índice glicêmico médio. Isso aqui diz o quê? A velocidade com que o açúcar vai entrar na tua corrente sanguínea, mas não diz a quantidade de açúcar que você está ingerindo. O índice glicêmico não fala sobre a quantidade, fala sobre a qualidade, fala sobre o tipo. Alto, médio ou baixo. Então, existe uma outra referência que se chama carga glicêmica. Anote esse nome, índice glicêmico e carga glicêmica. Essa medida, a carga glicêmica, ela é mais completa, porque ela vai envolver as duas coisas. Ela vai dizer sobre o tipo de carboidrato que você está ingerindo e a quantidade de carboidrato que está entrando no teu corpo. Consequentemente, o impacto real de um alimento sobre o açúcar no sangue. E o quanto que isso vai ser transformado em gordura ou não. Vamos pegar aqui o exemplo da melancia. A melancia, eu adoro, porque ela é
um exemplo clássico aqui para a gente citar como referência de carga glicêmica. Ela tem um alto índice glicêmico, 72, nós já vimos na tabela há pouco, que a melancia, melhor, que o índice glicêmico acima de 70 é alto, então ela tem um índice glicêmico alto, portanto, o açúcar da melancia entra muito rápido na corrente sanguínea, essa é a informação do índice glicêmico, mas a porção da melancia, que já daqui a pouco eu vou mostrar o cálculo, tem tão pouco carboidrato que a sua carga glicêmica é de apenas 4,3. Davi, 4,3, qual é a tabela da carga glicêmica? Calma, faz só anotar isso. O índice glicêmico da melancia é 72, mas a carga glicêmica dela é 4,3. A carga glicêmica é muito mais importante do que apenas o índice glicêmico, porque fala das duas coisas. Vamos ver agora aqui como é que eu calculo. A carga glicêmica leva em consideração, primeiro, a quantidade de carboidratos em gramas contido na porção do alimento que você está ingerindo e o índice glicêmico desse alimento. Aqui está a fórmula. Carga glicêmica é igual ao índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato por porção daquele alimento que você está ingerindo, dividido por 100. Vamos para a prática. Vamos pegar a cenoura. Meia xícara de cenoura, que seria uma porção, a cenoura tem um índice glicêmico de 47. Em meia xícara de cenoura, você tem 5 gramas de carboidrato por porção, certo? Você tem aí o índice glicêmico, 47, que você tem nas tabelas de índice glicêmico, e tem a quantidade de carboidrato na porção de meia xícara de cenoura. Aí a gente faz a conta. 47, que é o índice glicêmico, vezes 5, que são a gramatura de carboidrato, que tem na porção de meia xícara de cenoura, dividido por 100, olha quanto é que dá a carga glicêmica da cenoura. Menor do que a da melancia. A melancia é 4,3, a cenoura é 2,4. Porque a cenoura também tem um índice glicêmico baixo, porque menos de 55 é índice glicêmico baixo. E muita gente diz que cenoura não é adequado. Muita atenção para a informação correta e atualizada. Carga glicêmica é o que vocês estão aprendendo agora. Vamos pegar os dois exemplos, a melancia e uma porção de macarrão integral. A conta da melancia é feita da seguinte maneira. Uma fatia de melancia, presta atenção, não é a melancia toda. Se você pegar a melancia toda e botar para dentro, você estoura sua quantidade de açúcar. Certo? Mesmo que ela tenha uma carga glicêmica baixa em uma porção, ela pode ter uma carga glicêmica elevada se você comer mais de uma porção. Então, a fatia de melancia de 120 gramas tem 6 gramas de carboidrato por porção e um índice glicêmico de 72, por isso que chega ao 4,3, que a gente já falou. Já a porção de macarrão integral, que dá 180 gramas, tem 36 gramas de carboidrato. E o IG do macarrão integral é 37, é um IG, ou seja, um índice glicêmico bem baixo. Então, qual é a carga glicêmica do macarrão? É de 13,3. Preste atenção aqui agora. O índice glicêmico do macarrão integral é baixo, portanto, o açúcar entra muito mais lentamente, mas a quantidade de açúcar, pela quantidade de macarrão que você come, no caso dessa porção de 180 gramas, que seria um prato desse, é muito açúcar. Então, pensa nisso. Pensa na velocidade, pensa na quantidade. No tipo e na quantidade. Fotografem essa tela, que aqui estão as referências. Em cima, a referência do índice glicêmico de novo, e embaixo, da carga glicêmica. Então, olha aqui, menos de 10 é carga glicêmica baixa, acima de 20 é carga glicêmica alta. Entre 11 e 19 é carga glicêmica intermediária. Qual é o segredo do sucesso? É que a maioria das fontes de carboidrato da sua alimentação sejam de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Esse é o ideal. Então, fotografa essa tabela aqui, que eu fiz uma pesquisa para vocês, mostrando exatamente alguns itens que vocês podem praticar e informar os seus clientes. Aqui à esquerda, alimentos com baixo índice glicêmico, menor do que 55, e baixa carga glicêmica, ou seja, a quantidade de açúcar por porção, menos de 10. A maioria das hortaliças, maçã, kiwi, cereja, laranja inteira, não suco, ameixa fresca, não ameixa seca, morangos, mirtilos, pitaia e etc. Agora, aqui à direita, coisas que a gente já tem
noção, né? Agora nós sabemos fazer até o cálculo. Alimentos com alto índice glicêmico, acima de 70, e elevada carga glicêmica, acima de 20. Refrigerantes de cola, arroz branco, pão francês, o pão branco, batata frita, miojo, pelo amor de Deus, sucrilho, farofa, tapioca, biscoito recheado. Então, essa lista aqui da direita, quando você for comer, que seja o mais raro possível, ou seja, o menos frequente possível, em pequena quantidade e sempre associando alguma fonte de fibra, alguma fonte de proteína e alguma fonte de gordura, meus amigos. Agora, por gentileza, capturem essa tela. Aqui está na Harvard Medical School uma fonte que tem índice glicêmico e carga glicêmica de mais de 60 alimentos, que vai ser muito útil para vocês pesquisarem. Fotografem, que aí vocês pegam a referência que está aqui no rodapé do slide. Está em inglês, aí você pode abrir no Google Chrome, por exemplo, e botar a tradução automática. Aí você vai ler tudo em português, se você tem limitação com o idioma. Tudo tem solução. E aqui, o grande final. Muita, muita, muita atenção, meus amigos, para vocês terem orgulho como eu, quando terminei de fazer esse cálculo, do poder que tem o nosso shake. Uma porção do nosso Fórmula 1, sabor de chocolate, por exemplo, tem 7,7 gramas de carboidrato disponível e um índice glicêmico, em média, em torno de 20. Vocês estão vendo aqui o símbolozinho do índice glicêmico? Foi feito estudo nos Estados Unidos, foi feito estudo na Europa, estudo na Ásia e está sendo concluído estudo no México, que dentro de algum tempo chega no Brasil, sobre a análise do índice glicêmico do nosso Fórmula 1, do nosso shake. Olha que loucura que é o índice glicêmico do shake, pessoal. Entre 15 e 25. Em média, 20. Então, se eu tenho um índice glicêmico de 20 e tenho, numa porção do shake que a gente usa para preparar o nosso shake, 7,7 gramas de carboidrato, a fórmula da carga glicêmica está sendo feita aqui embaixo. 20 é o índice glicêmico, vezes 7,7 gramas por porção, dividido por 100. Olha a carga glicêmica do nosso shake, pessoal. 1,5. Abaixo de 10 é carga glicêmica baixa. E abaixo de 55 é índice glicêmico baixo. O que é que vocês acham de um produto que tem índice glicêmico 20 e carga glicêmica 1,5? Merece ou não merece uma salva de palmas isso aqui, pessoal? Então, não é por acaso, isso aqui é o último slide da apresentação, que nós somos a marca número 1 do mundo em substitutos parciais de refeições e suplementos proteicos combinados, de acordo com o Euromonitor International de 2021.